Muito bem. Continuando com a nossa análise, nós vimos as questões da acumulação de cargos previstos na Constituição. Agora, eu vou trazer um outro ponto muito importante, que é do artigo 38, que ele fala da situação do servidor público civil que se elege para exercer um mandato eletivo. Acompanhe comigo. Olha só, a nossa análise, como eu disse, é artigo 38. Servidor público civil e mandato eletivo. Nós vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Mandato, vou colocar federal, estadual ou distrital. Vou colocar mandato de prefeito. Vou colocar também mandato de vereador. Então a situação é a seguinte, ó. O cara é um servidor público civil e ele foi eleito para exercer mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Por exemplo, senador, deputado federal, deputado distrital, governador. O que acontece? Ele vai ter que se afastar do cargo efetivo. Detalhe, esse afastamento é um afastamento temporário. Então ele se afasta, exerce o mandato, depois volta. Tudo bem? Agora, no caso de prefeito, o que é que nós temos? Ele vai ter também que se afastar. Afastar do cargo efetivo. Legal? Entretanto, para prefeito, ele pode optar pela remuneração. Opta pela, vou colocar assim, ó, pela remuneração. Ó, foi eleito, por exemplo, governador, senador, deputado, se afasta, vai exercer o mandato eletivo e vai receber o subsídio do mandato eletivo. Tudo bem? Agora, para prefeito, ele se afasta, mas ele pode optar entre a remuneração do cargo efetivo ou o subsídio de prefeito. Agora, e se ele for eleito para vereador? Aí funciona assim. Para vereador, se houver compatibilidade de horários, acumula as duas funções e, consequentemente, acumulam-se as remunerações. Legal? Agora, se ele é eleito para vereador e não há compatibilidade de horário, ou seja, o horário de um acaba interferindo no horário do outro, ele vai exercer o mandato, então ele se afasta do cargo efetivo e pode optar pela remuneração. De novo, fui eleito vereador. Há compatibilidade de horário? Sim, acumulo os dois e acumulo também as duas remunerações. Fui eleito vereador. Há compatibilidade de horário? Não. O que eu faço? Me afasto para exercer o mandato de prefeito, mas posso optar pela remuneração. Vamos colocar aqui, só para contextualizar. Então, ó, para vereador nós temos duas situações, né? Ó, vou colocar assim, primeira e segunda situação. Primeiro, compatibilidade de horário. Se há compatibilidade de horário, o que a gente viu? Acumula, vou colocar assim, ó, acumulam-se as duas. O que? As duas funções e as duas remunerações. Na segunda hipótese, não há compatibilidade. Se não houver compatibilidade de horário, o que acontece? Regra feita. Afasta, mas pode o quê? Pela remuneração. Tudo bem? Afasta-se, mas pode optar pela remuneração. Importante destacar que em todos os casos que exija o afastamento para exercer mandato eletivo, o servidor continua contribuindo normalmente para a Previdência como se estivesse em exercício e mais, o tempo de serviço é contado normalmente para todos os efeitos, exceto, ou seja, não será contado apenas para um caso que é promoção por merecimento. Ora, se eu estou afastado do meu cargo efetivo para exercer um mandato eletivo, não faz sentido eu receber promoção por merecimento do meu cargo efetivo, do qual não estou no qual não estou exercendo a minha atribuição. Tudo bem? Então, estou afastado para exercer mandato eletivo, continuo contribuindo para a Previdência normalmente e
o meu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto um, promoção por merecimento. Legal? Fechamos então as regrinhas do artigo 38. Continuando a nossa análise, nós estamos aqui no artigo 37, incisos 19 e 20. Aqui basicamente nós vamos analisar um ponto muito importante. No direito administrativo, eu comentei isso no início, você estuda detalhadamente a administração pública, direta, indireta, centralização, descentralização, personalidade jurídica. Aqui nós vamos analisar, como eu disse, estamos fazendo isso, analisando os princípios constitucionais. Detalhe, o artigo 37 e 19 vai mostrar para nós exatamente como se dá a criação das entidades da administração indireta. E aí o resumo basicamente é: a autarquia, a lei especial vai criar. As demais espécies, a lei específica vai autorizar a criação. Então, a autarquia, a lei específica, ou alguns vão chamar de especial, cria. As demais, a lei vai autorizar. Vamos analisar isso? Olha só, temos que destacar, somente por lei específica. O que é uma lei específica? É uma lei ordinária que trata apenas de um tema. Alguns autores vão chamar isso de lei especial. Então, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, peraí, a lei cria a autarquia. Ok. E, detalhe, peraí, vamos lá. Acabei apertando no lugar errado aqui, mas já resolveu. No caso das demais, a lei autoriza. Percebe? A lei autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Detalhe, a doutrina entende, e também parcela da jurisprudência, que as fundações públicas de direito público são espécies de autarquias fundacionais. Então, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é uma fundação pública de direito público. Alguns autores vão chamá-la de autarquia fundacional. Como ela é uma espécie de autarquia, ela também será criada por lei. Agora, as fundações públicas de direito privado, essas são apenas autorizadas por lei. Então, fica atento. Empresa pública, a lei não cria, a lei apenas autoriza a criação. Agora, no caso da fundação, olha o detalhe. No caso da fundação, ele diz, cabendo a lei complementar, no último caso, definir as áreas de atuação. Cuidado, não confunda. A lei que autoriza ou que cria é uma lei ordinária específica. Agora, no caso específico da fundação, a lei complementar não vai criá-la, a lei vai definir as áreas em que ela deverá atuar. Tudo bem? Legal. Agora, olha o inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Muito importante. A criação de subsidiárias, por exemplo, de uma empresa pública. Vamos imaginar o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ele quer criar uma subsidiária para atuar tão somente no mercado de consórcios, por exemplo. Vamos imaginar, ou de previdência complementar. Então ele quer criar uma subsidiária para atuar só nessa área. Regra, depende de uma autorização legislativa. Aí a Constituição vem e diz, em cada caso. Cuidado. O Supremo entende que a lei que autoriza a criação da própria entidade já pode trazer também uma autorização para a criação de subsidiárias. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. O Banco do Brasil está aqui. Vamos imaginar que ele queira criar uma subsidiária para atuar com previdência e também queira criar uma subsidiária para atuar, por exemplo, com seguros. Se nós fôssemos interpretar literalmente o inciso 20, o que eu tenho? Eu teria que ter uma autorização legislativa aqui e uma autorização legislativa também aqui. Percebeu? Para cada subsidiária eu teria que ter uma autorização legislativa específica. Mas o Supremo entendeu assim,
a lei que autorizou a criação da entidade principal, da entidade matriz, da entidade originária, já pode trazer uma autorização para dizer assim, ó, fica autorizada a criação de subsidiárias. Ponto, fechou. E aí você já tem isso atendido na própria lei que criou, que autorizou a criação da própria entidade principal. Tudo bem? Legal? Fechamos então esse ponto. Continua comigo. Aqui algumas notinhas gerais, né, que são pontos que na prova aparecem sempre literalmente, mas eu vou fazer um comentário pontual. O inciso 18 diz que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro dessa área, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Isso aqui, né? Na verdade, a administração aqui cria uma precedência em virtude da matéria de atuação. Então, se eu tenho órgãos que estão ali fiscalizando uma determinada entidade, ele diz, olha, a administração fazendária e seus servidores fiscais, dentro da sua área de competência, eles têm precedência sobre os demais setores administrativos de atuação, de exercício da sua atividade. O inciso 21 traz um importantíssimo princípio, que é o princípio da licitação. Veja, a regra é que a administração pública, para utilizar os recursos públicos, tem que licitar, tem que abrir um procedimento, né, por meio do qual ela dê oportunidade igual para todos aqueles que pretendam contratar com a administração ou fornecer, né, bens para a administração. Olha só, o princípio da licitação, ele é uma forma de efetividade ao princípio da impessoalidade, assim como o concurso público, ou uma forma de efetividade do princípio da igualdade, da isonomia, a ideia de dar oportunidade a todos. Agora fica atento, nem todas as contratações públicas vão se submeter à licitação, porque a lei, por exemplo, a Lei 8.666, no seu artigo 17, seu artigo 24, seu artigo 25, ela vai tratar de hipóteses de contratação direta, ou seja, hipóteses em que a administração vai utilizar o dinheiro público, mas não vai licitar. Ela vai fazer a contratação por meio de uma dispensa ou por meio de uma inexigibilidade. Acompanhe comigo. Ressalvados os casos previstos na legislação, ou seja, tirando as exceções, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante o quê? Licitação pública, que assegure o quê? Igualdade de condições a todos os concorrentes. Aqui está o núcleo, então. A regra é licitação. A exceção são aquelas hipóteses previstas em lei, licitação dispensada, dispensável e inexigível. Tudo bem? O que mais? A administração tributária da União, Estado, DF, Município, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercido por servidor de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e vão atuar de forma o quê? Integrada, inclusive, com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou de convênio. Tranquilo, também sem mistérios. Agora, vamos analisar dois pontos importantes, o 37, parágrafo 5º e o 37, parágrafo 6º. Eu vou começar pelo parágrafo 6º, que cuida da chamada responsabilidade objetiva do Estado. Eu vou analisar, como eu disse já aqui, a questão constitucional. Não vou trazer aqui um estudo completo de responsabilidade civil, porque isso é tema do direito administrativo. O fato é o seguinte, pela teoria do órgão, pelo princípio da impessoalidade, quando o servidor age, na verdade, quem está atuando é a própria pessoa jurídica. Então, por exemplo, um servidor do Ministério Público da União praticou um ato. O Ministério Público da União é um órgão e ele não tem personalidade jurídica. Então, aquele ato do servidor, se tiver causado prejuízo a alguém, vai ser atribuído à pessoa jurídica, à União, que deverá responder por aquele ato. Pela responsabilidade objetiva, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos respondem pelos atos que seus agentes causarem prejuízos a terceiros. E aí, o que é que nós temos? O Estado responde independentemente de haver dolo ou culpa na atuação do seu servidor. Para que o Estado seja responsabilizado,
Basicamente, nós temos o quê? A necessidade de haver um dano e de haver um nexo de causalidade. Ou seja, eu demonstro que a ação daquele agente causou o dano. É o nexo de causalidade. Basicamente é isso. Eu comprovo nexo e dano e o Estado vai ter que indenizar. Legal. Agora, o Estado, ele responde de forma objetiva, ou seja, mesmo que não tenha havido dolo ou culpa, e quando o Estado é responsabilizado, ele pode ir atrás do servidor para que o servidor faça o ressarcimento ao erário, para que o servidor faça o ressarcimento dos prejuízos causados. Agora, olha o detalhe importante. O Estado responde sem culpa, responde de forma objetiva. Já o servidor somente será obrigado a indenizar se agir com dolo ou culpa. A responsabilidade do servidor é subjetiva, já do Estado, objetiva. Vamos ver o dispositivo? Olha o que ele diz. As pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, as autarquias, a União, Estado, DF, município, e as prestadoras e as de direito privado, prestadoras de serviço público, elas vão responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, então, atuando na função, causarem a terceiros. Aqui, nós temos exatamente o que eu disse, a responsabilidade objetiva. Sabemos que essa responsabilidade objetiva ela é baseada no risco administrativo. O exercício das funções estatais tem um risco inerente, que nós chamamos de risco administrativo. Quando a gente estuda isso no direito administrativo, a gente vai ver que a responsabilidade do Estado pode ser afastada quando há uma culpa exclusiva da vítima ou pode ser atenuada quando há uma culpa concorrente, culpa do agente e culpa também da própria vítima. Então, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, é uma responsabilidade sem culpa. Tem que demonstrar nexo e dano. Já a do servidor, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sabe o que ele está dizendo? O Estado pode cobrar do servidor apenas quando houver dolo ou culpa. O que nos leva a enxergar que a responsabilidade do servidor é subjetiva. Tem que demonstrar dolo ou culpa. Tudo bem? Detalhe, passando para o parágrafo 5º, ele diz que a lei estabelecerá prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. Espera aí. Quando um servidor público causa prejuízo ao erário, quando o servidor público comete uma infração administrativa, ele pode ser responsabilizado. Entretanto, o Estado tem um prazo para promover essa responsabilização sob pena de prescrição. Então, um exemplo, se você pegar a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, você vai ver que há prazo de prescrição para aplicar penalidade de demissão, penalidade de suspensão, penalidade de advertência. Há prazo de prescrição. Se o Estado não aplica a sanção dentro do prazo, prescreveu, perde o direito de aplicar a sanção. Entretanto, olha o detalhe. Ele diz, haverá prazo de prescrição para apurar ilícitos. Tudo bem? Agora, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, olha só. Se o agente, por exemplo, em um ato de improbidade administrativa causa prejuízo ao erário, regra, o Estado tem um prazo para puni-lo, mas não há regra prazo para cobrar o ressarcimento. Aqui ele está dizendo, o prazo para cobrar ressarcimento é imprescritível. Por exemplo, nos casos de crime contra a administração, nos casos de improbidade administrativa. Mas tem uma decisão do Supremo importante sobre isso, que foi tomada aqui em alguns recursos extraordinários, que eu deixo aqui como exemplo. Ele diz, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de um ilícito civil. Então, peraí, se um particular comete um dano, causa um prejuízo para o Estado, há prazo de prescrição. Se o Estado não cobrar aquilo ali dentro do prazo definido em lei, prescreve. Agora,
Se tratar, por exemplo, de um ato de improbidade administrativa, de um crime contra a administração pública, que vai ter também obrigação de ressarcimento ao erário, aí nesses casos não prescreve. Cuidado! Se é um ilícito estritamente civil, um ato civil que causou prejuízo para a administração, aí tem um prazo de prescrição. O Estado tem um prazo para cobrar aquele ressarcimento. Veja que ele diz, é prescritível essa ação de reparação de danos se é um ilícito meramente civil. Continua comigo, agora vamos falar da importantíssima estabilidade. E vamos tratar aqui do artigo 41. Olha só, a estabilidade nada mais é do que a garantia de permanência no serviço público. Cuidado, o servidor não adquire estabilidade no cargo. A estabilidade não é no cargo, a estabilidade é no serviço público. Ela é uma decorrência de alguns requisitos que nós vamos analisar. Por que essa introdução é importante? Porque, veja, a estabilidade não impede que o cargo seja extinto. Então, é perfeitamente possível que o cargo do servidor seja extinto. Se a estabilidade fosse no cargo, com a extinção do cargo, também dar-se-ia a extinção da própria estabilidade. Então, como a estabilidade é no serviço público, se o cargo for extinto, o servidor fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então vamos lá, vamos fazer uma análise pontual. Primeiro, sobre estabilidade. A estabilidade, ela é, vou colocar assim, uma garantia de permanência no serviço público. Para eu adquirir a estabilidade, existem algumas condições. Primeiro, nós temos que ter o quê? Aprovação em concurso público, né? Para cargo efetivo. A estabilidade, ela é uma decorrência da titularidade de cargo efetivo. Não há estabilidade em emprego público, não há estabilidade em cargo temporário, não há estabilidade em função comissionada, em cargo em comissão. Tudo bem? Então, cargo efetivo. O que mais? 3 anos de exercício. A estabilidade, desde a emenda constitucional 19 de 98, é adquirida após 3 anos de exercício. Cuidado, até 98, a estabilidade era adquirida com 2 anos de exercício. Entretanto, a emenda constitucional 19 de 98 ampliou esse prazo para 3 anos. Não confunda estabilidade com vitaliciedade. Um juiz, por exemplo, que ingressa no Poder Judiciário por meio de concurso público, adquire vitaliciedade após 2 anos de exercício. Servidores adquirem estabilidade após 3 anos de exercício. Tudo bem? O que mais? Qual o outro requisito que nós temos aqui? Nós temos o requisito da avaliação. Aprovação na avaliação de desempenho. Então, como requisito para a aquisição da estabilidade, o servidor vai ter que se submeter à avaliação de desempenho. É importante destacar que durante o estágio probatório, o servidor vai sendo periodicamente avaliado. E depois, como condição para aquisição, ele passa por uma avaliação de desempenho especial, que vai dizer se ele adquire ou não. Uma comissão normalmente é formada, e aí vai dar um parecer se ele adquire ou não, se ele deve ou não adquirir a estabilidade. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui, avaliação especial de desempenho. Depois você vai ler as regras do artigo 41, tudo bem? Opa, passando aqui. Então, fechamos. Detalhe importante. Eu quero que depois você dê uma olhada no artigo 39, que cuida do regime jurídico único, que é estabelecido
para servidores, porque a gente está falando de estabilidade. E estabilidade é para, como eu disse, titulares de cargo efetivo, servidores estatutários. E aí o artigo 39 vai dizer que a União, suas autarquias, suas fundações públicas devem estabelecer um regime jurídico único. E aí, importante, né? Havia um regime jurídico único. Esse regime foi alterado pela emenda 19 de 98, permitindo que a administração pública contratasse seletistas e estatutários. Tínhamos dois regimes. Só que essa emenda 19 de 98, a redação dela foi suspensa por uma ação direta de inconstitucionalidade, uma medida cautelar, né? Ainda não houve julgamento final da ação, mas o Supremo suspendeu a redação dada pela emenda 19 e aí nós retornamos para o regime jurídico único. E, em regra, é o regime estatutário. Detalhe, vimos aqui que o servidor adquire a estabilidade. E eu trago, é possível o servidor perder a estabilidade? Vou colocar assim, ó. É possível? Sim, é possível. E aí eu te coloco, ó, um servidor público, ele pode perder a estabilidade? Pode. Anote aí os casos. Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar e também a não aprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho. Olha o detalhe. O servidor, durante o estágio probatório, é avaliado. Como condição de aquisição da estabilidade, é avaliado. E depois da aquisição da estabilidade, continua sendo avaliado. E se ele for reprovado nessa avaliação periódica, ele pode perder o cargo mesmo sendo estável. Tudo isso está no artigo 41. Tem uma outra hipótese que está no artigo 169, parágrafo 4º. Artigo 169, parágrafo 4º. Qual é a situação? O Estado, ele tem um limite máximo para gastar com remuneração de pessoal. Esses limites estão definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se os limites forem desobedecidos, o Estado vai ter que tomar algumas medidas para reajustar, para reduzir os gastos com pessoal. Entre essas medidas, redução de cargos comissionados, funções de confiança. Não resolveu? O que ele vai ter que fazer? Vai ter que exonerar servidores não estáveis. Se ainda assim não resolver o problema, como última medida, é possível que ele tenha de exonerar servidores estáveis. Tudo bem? Depois, se você der uma olhada lá no parágrafo 4º do 169, ele vem e diz assim, olha, redução de pelo menos 20%, em pelo menos, né, 20% dos cargos em comissão, função comissionada, e aí vem essas outras medidas que eu citei. Então aqui nós temos a questão da estabilidade com essas garantias. Eu vou citar aqui, só para deixar contemplado, o artigo 169, parágrafo 4º, e fechamos essa parte da estabilidade. Na próxima aula, continuamos juntos. Eu te espero.